Ai, ai. Hoje vai ser um daqueles vídeos. Eu assisti nesse final de semana He-Man, Mestres do Universo. A minha esperança para esse filme realmente estava nas mãos do Travis Knight, da qual eu acho que é um diretor muito bom, muito competente, para fazer uma adaptação de uma outra franquia dos anos 80, assim como ele fez com Transformers. E de certa medida, ele conseguiu fazer algumas coisas muito bem, mas outras coisas eu acho que ele acabou sucumbindo perante Hollywood. E como que os estúdios de Hollywood entendem que hoje tem que ser um blockbuster, seguindo um checklist à risca, o mais safe possível, para entregar um filme que a galera vai gostar, sabe? Como realmente está acontecendo, né? Esse é um filme que vem agradando bastante lá, na nota do público tá bem alta. Eu vejo na internet a galera fazendo vídeos e nas redes sociais defendendo o filme, dizendo que gostou bastante, como uma grande adaptação. E é exatamente por isso que eu tô dizendo que esse vai ser um daqueles vídeos, porque eu tô na maré contrária, sabe? Eu não gostei muito do filme. Teve algumas coisas que me incomodaram muito nesse filme. Então, assim, ó, eu já tô preparado para receber uma enxurrada de comentários negativos dizendo que não concorda comigo. E até por isso que eu peço que você seja educado. Eu não quero tirar a experiência de ninguém, eu não quero que você não goste do filme porque eu não gostei tanto. Eu só quero passar a minha visão do porquê que eu acho que Hollywood toma algumas decisões que acabam afundando um filme que tem realmente um grande potencial. Mas como eu sei que ninguém vai fazer isso, já vai deixando seu comentário hate aí na seção de comentários. Aliás, esse vídeo vai ter spoilers, então roda a abertura e vamos lá. Beleza, então, He-Man, Mestres do Universo. Desde que eu me encontro na internet, eu me lembro de rumores envolvendo um filme do He-Man. Eles queriam fazer nos anos 2000, queriam fazer nos anos 2010, se bobear até antes, nos anos 90, fazer a sequência do filme dos anos 80 que nunca aconteceu. Esse era aquele filme que tava no inferno astral de Hollywood. É tipo o filme do Akira, que a gente escuta há tantos e tantos anos que vão fazer, e agora realmente saiu o filme do He-Man. E a gente vive uma era de Hollywood que realmente eles tentam respeitar mais a parada visual do material original. Diferente dos anos 2000, dos anos 90, que muitas vezes a gente via adaptações de desenhos, de quadrinhos, né, com muito medo do material original. Agora, isso mudou muito por causa do sucesso do MCU. Então esse filme chama o Travis Knight, né, que é um grande diretor, fez o Bumblebee, que é um filme bem legal de Transformers. Algumas pessoas vão dizer que é o melhor filme de Transformers. E ele sabe dirigir cenas de ação muito bem. E quando ele fala de Transformers e agora de He-Man, Mestres do Universo, ele fala genuinamente com um amor no coração. Porque dá pra ver que ele se importa com essa parada e ele quer genuinamente fazer o melhor filme possível. E desde que esse filme foi revelado ao público, e a gente começou a ver o visual dele, tudo realmente agradou. Design de produção, o visual do próprio He-Man e principalmente o visual do esqueleto. Pô, a gente compara esse visual do esqueleto com o visual dos anos 80 e é sacanagem, né? O novo é muito, muito melhor. Exatamente por isso que o hype desse filme, embora nunca realmente tenha sido alto, era um hype muito mais positivo na esperança de ter finalmente um filme que adapte He-Man, que não vai passar 80% do filme na Terra, porque aquele filme antigo não tinha orçamento. Agora sim, é um filme de 200 milhões de dólares. É o que Hollywood tem de melhor a oferecer. E realmente, como um filme grande de blockbuster, com um grande orçamento, eles entregam bastante nos figurinos. E também nos cenários, né? Não dá para imaginar uma Eternia muito melhor do que a gente está vendo aqui. E o filme tem muitos cenários. A gente tem a cidade de Eterna, a gente tem o castelo de Grayskull, a gente tem a base serpente lá do esqueleto. Tem também a base da resistência. Então, assim, a gente tem um nível de produção muito alto e dá pra ver isso no filme. Esse era, com certeza, o primeiro objetivo que o filme tinha que cumprir, que era deixar pra trás aquele visual sci-fi, né, do filme dos anos 80. E adaptar fielmente os visuais dos personagens. E o diretor, o Travis Knight, ele acaba sendo uma das melhores coisas desse filme, porque ele vai pegar esses cenários e fazer set pieces de cenas de ação muito bons. Tô elogiando aqui o Travis Knight para chegar nas cenas de ação, que eu acho que essas sim merecem grandes elogios. A cena do He-Man na base secreta do esqueleto contra
os vários capangas que ele tem, é uma cena primorosa, né? Eu ouso até dizer que tem alguns movimentos que o He-Man faz, que lembra, assim, luta livre, não necessariamente quando ele tá usando a espada, que dá totalmente pra levar pra um filme da Mulher Maravilha. Assim, ó, tem alguns momentos que eu digo que eu quero que a Mulher Maravilha lute como esse He-Man. E também a gente tem a batalha final ali do He-Man contra o Esqueleto, que é um espetáculo visual, assim, realmente. Eu não consigo falar mal do aspecto visual desse filme, e como que o Travis Knight controla a câmera. Não consigo, porque eu acho que ele mandou bem e eu saio bem satisfeito com isso. E tem o Esqueleto, que eu acho que esse é um personagem que sim merece ser bem elogiado. Ele é um grande contraponto à questão da masculinidade do He-Man, e ele é uma grande ameaça. Ele tem presença, você sente que as pessoas têm medo dele. E o grande destaque, assim, que a gente pode dizer desse filme é que eles não tentam dizer que o Esqueleto é mal porque ele tem um passado super triste, porque ele foi abandonado, nem nada disso. Não, ele é mal porque ele é mal. E isso conversa bastante com o Esqueleto dos anos 80. Você não precisa fazer um arco de redenção pro seu vilão, ele não precisa cair no papinho do herói, nem nada disso, sabe? Ele é só um vilão bem legal, que tem boas cenas, especialmente dele matando um amigo do He-Man, dele ameaçando seus capangas, e também o visual dele, que é estrondosamente muito foda. Só tem 2 momentos do Esqueleto que eu acabo não gostando, eu vou falar mais pra frente. Mas pra mim, o Esqueleto, ele é um bom personagem que esse filme tem. Mesmo que ele não tenha um arco, eu acho que ele consegue conversar bem com a temática que a história quer debater. Já que eles querem conversar muito sobre o que é masculinidade, o que é ser homem, você contrastar isso com o Esqueleto, acaba funcionando bem pro He-Man. Tá, mas então você deve estar pensando, pô, mas o Gabriel aqui tá 5 minutos falando que vai falar mal, mas até agora só elogia o filme. Pois é que eu quis deixar o elogio que eu queria dar no início, para aí poder focar no que eu realmente não gostei do filme. Eu acho que o filme tem um certo problema de tom. Tem horas que ele quer ser muito filme de MCU, tem horas que ele realmente entende muito bem uma adaptação do He-Man, e tem horas que ele parece uma sketch do Saturday Night Live. E pra mim esse é um ponto que estraga muito o filme, porque eu não acho que eles acertam o tom da franquia do He-Man. Apesar do Travis Knight falar que ama genuinamente isso, e eu perceber que ele tá dando tudo dele aqui, eu acho que eles dosaram errado. Assim, ó, eu entendo que o desenho do He-Man, ele é um personagem que muitas pessoas conseguiram se identificar nos anos 80, justamente porque quando ele empunhava a espada e falava, eu tenho a força, I have the power, era uma coisa empoderadora, que muitas pessoas queriam se ver no He-Man, usavam esse discurso. Tudo ali foi um momento da cultura dos Estados Unidos. He-Man é um desenho que teve impacto cultural. Não exatamente pela qualidade dos episódios, sabe? Mas pelo que o personagem representava. E a galhofa tava no meio disso. Sem sombra de dúvidas, He-Man é a galhofa. Eu tô falando isso porque eu não quero que as pessoas entendam que o Gabriel quer um filme sério do Snyder do He-Man. Não é isso que eu vejo como ideal. É que pra mim, o primeiro ponto do He-Man, e eu acho que isso é o fundamental do personagem, é que ele se leva a sério. O mundo todo dele se leva a sério. E aí, pelo jeito que nós nos relacionamos com a mídia, o jeito que ele executa algumas tropes, ele acaba virando sim galhofa. Especialmente diálogos do Esqueleto com o He-Man, né, a metalinguagem que aquilo pode ter. Claro, os roteiristas dos anos 80 tinham noção do que as pessoas falavam. Mas em nenhum momento eles faziam piadas autodepreciando seus personagens. E, infelizmente, esse é aquele filme que faz muito esse tipo de piada. Você vê perfeitamente que, ao longo do desenvolvimento do roteiro desse filme, eles queriam fazer um filme tipo Barbie, só que com He-Man para garotos. Mas eles nunca poderiam fazer um filme 100% Barbie, porque para chegar nas conclusões que Barbie chega numa franquia como He-Man, significaria rasgar boa parte do lore do He-Man que se leva a sério. Porque são coisas diferentes. Barbie nasce como uma boneca. E é um ícone da cultura pop. Sim, o desenho do He-Man é feito para vender boneco, mas ele é um desenho acima de tudo. E ele tem uma história que se leva a sério dentro do desenho. O que eu quero dizer é que você não pode querer transformar a história do He-Man numa história meta. Sobre o que é He-Man, sabe? Que foi o que aconteceu com Barbie. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que dosar isso dentro da própria história. Não é 100% meta, porque ainda tem que ser uma aventura
super interessante, uma aventura de jornada de herói pro He-Man, mas eles tentam fazer uma conclusão que é meta em relação à franquia. E meta por quê? Porque He-Man, né, gritava, eu tenho a força. E as crianças, os adolescentes, os adultos dos anos 80 olhavam aquilo e se empoderavam. A força está dentro de você. E o que o He-Man vai fazer é mais ou menos ter essa compreensão. A força não vem da espada, a força vem dentro dele. Ser homem significa proteger e não querer lutar. É ter empatia e não brutalidade. Tudo isso no papel, eu acho que tá bem dosado para ser um bom arco de personagem. Só que, infelizmente, a execução dessas ideias que não é a melhor possível. E isso entra muito na figura do Adam, porque ele é um tanto quanto bobo demais. Esse é um personagem que chegou na Terra ainda criança, tem noção dos costumes do seu povo, mas ainda é jovem o suficiente para entender como que a Terra funciona. E ele passa uns 15 anos da vida dele, falando o tempo todo, né, sobre o mundo de Eternia. E isso é totalmente intencional, porque eles querem posicionar o protagonista He-Man com o público que consumia o desenho dos anos 80. E ele não aguenta mais viver nesse mundo. Tem a rotina do trabalho, a psicóloga dizendo que ele tá criando fantasias para superar um trauma, e tudo isso ao mesmo tempo, enquanto ele tenta não perder sua identidade, tendo esperança que vai voltar para a terra dele. Só que você pode fazer tudo isso sem que ele seja um paspalhão. Quero dizer, eu anotei aqui às vezes que eu achei que o filme passou do ponto. Quando ele encontra a espada e ele não consegue tirar a espada do lugar. Quando ele encontra os heróis dele da infância, agora mais velhos, e ele mostra um cartão de identidade para mostrar que ele é o Adam. Ou, sei lá, no início do filme, quando ele tá narrando a história de Eternia para um date que ele tá tendo, e o filme trata como piada. Sabe o que isso parece? Tratamento de Taika Waititi no Thor, Amor e Trovão, no Thor Ragnarok, que muitas pessoas gostaram, mas eu não gostei. Porque eu não sinto que essas piadas autodepreciativas, não só com Adam, mas também com toda a franquia, que depois eu posso até dar mais exemplos, seja realmente uma boa adaptação. Porque, como eu disse, He-Man pode ser brega, pode ser cafona, mas ele não ria dele mesmo. E esse filme o tempo todo tá querendo rir dele mesmo. É o Thor Ragnarok tudo de novo. E daí, claro, tem gente que gosta desse tipo de filme. Eu não gosto. É como se o roteirista soubesse que ter uma espada que tem o poder da essência de um deus fosse ridículo. Talvez até seja ridículo. Para nós talvez seja. Mas dentro daquele universo, não é uma piada. É levado a sério. O esqueleto, que 95% das vezes está muito bem no filme, tem um momento do nada que começa a rir e os seus capangas ficam olhando entre si assim, nossa, mas o nosso chefe é meio idiota, né? Porque no fundo o roteirista acha que o esqueleto é idiota, mas ele tá colocando totalmente a sua visão de mundo dentro da história. Porque ele quer que a gente ria disso, porque ele acha que essa cena é ridícula, né? Porque é o vilão colocando o cajado no chão e ele rindo, ele quer ser meta, ele quer que a gente ria disso, porque nos anos 80 a gente começou a rir dos costumes do esqueleto e as tropes dele lá nos episódios. Só que eu não vejo que o desenho é assim. No meu caso, assim, ó, eu nem gosto tanto do desenho dos anos 80, embora seja um desenho que ele é extremamente importante, né? Eu vi mais o desenho do He-Man dos anos 2000. E pra mim, aquele desenho, ele é melhor do que o desenho dos anos 80, tá? Embora não seja tão importante assim. E olha, posso estar meio maluco, mas eu acho que em nenhum momento o desenho dos anos 2000 iria fazer isso. E o filme tem isso a todo momento. Tipo, não é uma piadinha aqui ou lá, uma em cada ato do filme. Cara, não, é uma coisa a cada 5 minutos tem uma piada. Olha, eu achei na minha esperança que essa fórmula Marvel de fazer piada estava ficando para trás, mas infelizmente ela não está. E o pior aqui é que não é só a piada na fórmula Marvel, é a piada na fórmula Marvel, diálogos MCU, que riem da própria franquia. E aí, poxa, isso me tira muito do filme. Eu quero entrar no universo do He-Man, eu quero me importar com o universo do He-Man. Mas toda vez que eles ficam rindo, que a espada tem a força dentro da força dentro da força, que o esqueleto ri, ele é o grande vilão do negócio, e os capangas dele lá dentro estão rindo dele, eu não consigo me importar com o universo, de verdade, eu me afasto do filme com isso. É claro que é uma coisa meio maluca, porque 5 minutos depois vai dar uma cena do He-Man se transformando em He-Man, né, momento
Sailor Moon, que a gente vê as peças entrando nele. Maneiro isso, tá? Eu acho que esse é o tipo de brega que é legal de colocar. E aí dá uma luta do He-Man com o carinha lá que tem o queixo. E é uma luta muito maneira, sabe? Então o filme tem um tom aqui e depois ele vai pra um outro tom que eu acho que as coisas não conversam, sabe? E sim, isso é galhofa. É só que não é o tipo de galhofa que eu acho que é galhofa de He-Man. E no fundo, eu acho que isso é um problema muito maior de Hollywood, dos estúdios de Hollywood, impondo um filme pro Travis Knight fazer. Porque eu não sei o quanto que ele realmente é culpado nisso. Eu não sei o quanto que é culpa do roteiro também. Porque me parece muito que o estúdio quer fazer o filme mais seguro possível. E aí o que acontece? Ah, coloca mais uma piada aqui. Ah, eu quero outra piada. E esses momentos vão minando a adaptação. Quando o He-Man volta pra Eternia, simplesmente acabou os dilemas de quase todos os personagens. E a gente só vai voltar a ter um respiro mostrando alguma coisa de desenvolvimento de personagem lá na cena que o pai do He-Man morre. Cara, isso eu acho que é uns 40, 50 minutos depois. E quando o pai do He-Man morre, eu pensei, ok, aqui o filme tá querendo construir alguma coisa. A gente tá vendo um filho que, por conta do jeito que ele foi criado pelo seu pai, tinha uma expectativa enorme de como que é ser homem, colocou padrões elevadíssimos e ele nem mesmo sabia o que era ser isso. E aí, na hora de morrer, o seu pai disse que tem muito orgulho dele, que não era um homem brutal que ele queria ver, e sim um homem com empatia, que se importa. E beleza, isso é legal. Na teoria, isso é legal. Só que o pai dele tá morrendo na minha frente, o He-Man tá segurando o pai dele e eu não tô sentindo nada. Sabe por quê? Porque esse rei tem duas cenas. Até quando o filme encontra o seu tom ideal, no meu entender, ele não consegue sair do genérico. O coração tá no lugar certo. Não, a gente tem que fazer essa cena aqui, que é uma cena emotiva, que o pai vai morrer nos braços do He-Man. Mas aí falta qualidade no roteiro em si, pra fazer o build-up dessa cena. Pra gente conseguir sentir um pouco mais de emoção. E bem, depois dessa cena, o filme também, ele dá um respiro um pouco maior no roteiro, porque ele amarra melhor algumas pontas soltas. Por exemplo, toda a parte da Terra, até então, era totalmente sem justificativa. Mas aí o roteiro pega o que o He-Man aprendeu na Terra pra aplicar nesse mundo de Eternia. E beleza, ok, eles justificam a parte da Terra no roteiro. Mas como que eles fazem isso? Ah, é com a lição que ele aprendeu com o Dolph Lundgren, né? Que é o outro He-Man do filme dos anos 80, que é uma frase de efeito lá, qualquer coisa. A cena em si é horrível, tá? Mas ok, na teoria é uma coisa que tem payoff lá na frente. É o básico do básico. Mas o jeito que ele explica isso, reunido na prisão com os outros heróis ali, é um baita de um clichê que a gente já viu 500 vezes, sabe? É pra ser um grande discurso dele, mas não tem nada demais. E que, de novo, até o discurso é pra ser meta, porque quando o He-Man fala com carinho de todos esses personagens, de como que ele lembra deles da infância, ele tá se colocando no papel daquela pessoa que tinha 10 anos nos anos 80 e tinha os bonecos. Aquilo dali é uma tentativa de conversar com a audiência dos anos 80. Isso daqui não é personagem. É só autorreferência. E desculpa, uma carta de amor pra uma franquia não é fazer referência. É fazer um bom roteiro. Pô, vamos pegar o Bumblebee, do próprio Travis Knight, que ali sim é uma carta de amor ao Transformer dos anos 80. Embora seja um roteiro clichê, é verdade, não tem nada realmente revolucionário ali, mas tem um coração de história. Você se importa com a relação dos dois ali. Por isso que o filme tá, primeiro, o tempo todo batalhando no seu tom, e quando ele encontra o seu tom, e segundo, ele sabe o que tem que fazer na história para avançar os arcos pessoais, principalmente do Adam, ele esbarra no segundo problema, que é ter qualidade. É um outro personagem que tem um arco pessoal é o Mentor. É porque ele se achava o fodão, que ele protegia todo mundo. Mas aí, como ele fracassou em proteger o rei, ele vai ter a sua queda. E é o He-Man, né, que vai conseguir ajudar ele a se reerguer. E beleza. Perfeito, né? O herói influenciando os outros personagens. A execução da ideia que fica devendo. Porque basicamente eles resolvem isso muito rapidamente. A Teela no filme é uma mera figurante, é que leva o nosso protagonista de ponto A a B e acabou. Gente, na batalha final, a Teela tá enfrentando a Maligna, e quando a Maligna percebe que o esqueleto, seu chefe, vai perder, ela dá no pé. E o que a Teela faz? Nada. Inclusive a própria luta é pá, pum, pá, um close ali, deu, acabou. E depois aparece no background.
E aí é isso aí, a Tila nem tenta seguir ela, nada, não, porque não dá. O máximo que a gente pode dizer do arco da Tila é que ela tem que entrar em paz com o seu pai, porque ela tem medo que o pai morra agora que ele se vê como um fracassado depois que eles perdem a primeira batalha. E aí a gente chega no grande clímax, a batalha com o esqueleto, que acontece no Castelo de Grayskull. Visual maravilhoso do Castelo de Grayskull, diga-se de passagem. De novo, a luta é muito boa. E no papel, o filme tem essa ideia que é legal, que é o Adam perceber que, bem, a força tá dentro dele, né? Como eu disse, é uma coisa meio meta envolvendo a própria franquia. E no fundo, todos os desenhos do He-Man, todas as adaptações, a força é dele. Não é uma conclusão super genial, nem nada disso, mas é uma coisa dentro do que a gente entende que é a franquia. Só que o problema pra mim é como que eles fazem isso, porque durante a batalha, a espada do poder se quebra e ele tem uma epifania dentro da sua mente na qual ele volta pra Terra. E é aqui que o roteiro faz o payoff dos personagens que a gente viu lá na Terra, que são qualquer coisa. E o filme endereça os problemas que ele tem na Terra, as frustrações que ele teve na Terra, como uma coisa muito importante pro Adam, pra chegar à conclusão que os poderes não vêm da espada, vêm, né, dentro dele. Só que eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra, porque o He-Man, o Adam, nesse momento, não tem mais nenhum impacto a vida que ele teve na Terra. Como que aquilo pode ser frustrante pra ele agora, porque ele conseguiu chegar onde ele queria chegar? Ah, mas teve a chefe que ficava colocando ele pra baixo, teve o bullying que ele sofria no colégio. Mas, cara, aquilo não tem impacto nenhum, porque ele sempre esteve certo. Ele nunca esteve errado. O problema é das outras pessoas que estavam fazendo bullying com ele. É só que é aí que entra, de novo, o meta. Porque esses problemas que o Adam teve são problemas que as pessoas que gostavam de He-Man nos anos 80, quando ficaram adultas, sofreram. Porque elas gostavam dos brinquedos, elas falavam dos brinquedos. Então, até no clímax, o momento mais importante, o momento da catarse do personagem, o filme tem que ser meta. O filme tem que ser tipo Barbie. O meu problema é a conclusão, como que eles chegam na conclusão usando os problemas que ele teve na Terra para ele entender que o poder tá dentro dele. Acho que dava para fazer isso de maneiras muito mais elegantes, envolvendo o pai dele, envolvendo a mãe dele, do que pegar o fragmento da vida dele na Terra. E eu acho que até nisso eu me incomodo no filme, porque essa catarse dele, essa epifania que ele tá tendo aqui, é pra ser um grande momento do filme, sabe? Que ele entende que a força tá dentro dele, mas até aqui eles têm que fazer piada, sabe? Com um esqueleto. E como eu disse, toda vez que eles fazem isso, eles me tiram no filme. Eu sei que eu sou minoria aqui, mas eu falava a mesma coisa do Thor Ragnarok. Aquelas piadas meta de Thor que o Taika Waititi queria colocar, e o filme se achava super gênio, mas a galera gostou. E tipo, se você gosta, beleza, eu acho que você tá totalmente no seu direito de gostar. É só que isso não funciona pra mim. E aí, depois de resolver toda a treta com o vilão, né, e se passam 6 meses e a gente vê agora o Adam com um uniforme mais clássico de Príncipe Adam, né, o que eles têm que fazer? Tem que reproduzir aquelas cenas de risada do desenho, que os caras ficavam... E não basta fazer isso uma vez, eles têm que fazer 2 vezes, com os personagens afastados e eles continuando rindo. Assim, funciona no desenho porque 1 segundo depois vai ter um fade to black e vai dar o crédito do desenho, o Príncipe Adam vai dar a moral da história. Mas aqui no filme eles continuam. De novo, parece que eles estão fazendo essa piada porque tinha no desenho e eles querem fazer piada em cima disso. Daí você diz, não, mas isso é referência ao desenho dos anos 80. Mas eles estão rindo do desenho dos anos 80, tá ligado? Nem no epílogo eu tive 1 minuto de paz. Eu queria muito que a gente entrasse numa fase de Hollywood que o padrão de roteiro não fosse mais esses humor, essas piadas que a gente tanto viu no MCU. Até o MCU tá tentando parar com isso. Bem, dando um geral aqui, eu acho que esse filme, na melhor das hipóteses, é 6,5. Mas tem sim coisas boas que o filme faz, especialmente nas cenas de ação, na parte visual, e um pouquinho no arco do Adam, né? Embora eu acho que eles, né, errem muito na parte da catarse final. Mas galera, essa daqui também, como eu disse, é só minha opinião. Agora é a vez de vocês jogarem um hate no Gabriel, porque eu tô ligado que vai vir. Ah, é óbvio que eu tô ligado. Bem, muito obrigado de qualquer jeito pra assistir o vídeo até o final. Não precisa concordar comigo não, tá? Eu só tô dando minha opinião sincera. É isso, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de análise de He-Man, Mestres do Universo. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau.